e também sobre a possibilidade de uma troca com o São Paulo. Preciso te atualizar sobre o tricolor, relação a Júlio Casares, já a data para votação do impeachment e também sobre como andam as negociações com o Alan, jogador do Flamengo. Para completar, Gustavo Scarpa no São Paulo e Chapéu no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esses dois temas e para completar, centroavante argentino que já foi especulado em vários clubes brasileiros está de saída, livre no mercado, depois de não renovar seu contrato com o São Lourenço. Será que ele caberia no seu time? Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Alan será o quarto reforço do São Paulo para 2026. E o processo de impeachment de Júlio Casares, trago novidades sobre os dois temas a partir de agora, começando por Alan. O São Paulo já tem um acordo fechado com o volante do Flamengo. O salário está acertado e o Alan trabalha nos bastidores para que se torne reforço tricolor o mais rápido possível. Importante registrar que o Flamengo, nas últimas horas, fez sinais de que vai aceitar a oferta, mas o tricolor não dá o negócio como fechado ainda. Existem alguns trâmites e burocracias que precisam ser cumpridas até que o Alan se torne reforço de forma oficial. Proposta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. Antes o São Paulo já havia fechado com o Danielzinho, ex-volante do Mirassol, com o Coronel, ex-goleiro do New York City, e com o Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol até 4 de abril. O tricolor está tentando antecipar a chegada do lateral direito. Só para completar, em relação ao Alan, 33 jogos na última temporada, desde que foi comprado pelo Flamengo há 2 anos e meio, foram 87 partidas. Quero completar essa parte do São Paulo para explicar a respeito de Júlio Casares. Nessa terça-feira, o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu com o Júlio para debater sobre o caso envolvendo camarotes. Vocês vão lembrar daquela venda clandestina de camarotes que teve Mara Casares e Douglas Schwartzman como pivôs. O Júlio foi ouvido pelos membros do Conselho Consultivo, eram 9, e 8 desses 9 optaram e recomendaram que ele não renunciasse. Somente um, o José Carlos Ferreira Alves, que é opositor, votou a favor da renúncia do presidente. Importante registrar que as últimas denúncias contra o Júlio, o depósito de R$1,5 milhão em dinheiro na sua conta entre 2023 e 2025 não foi alvo de debate. De qualquer forma, o presidente do Conselho Deliberativo, ontem, Aires de Abreu, marcou a votação do impeachment de Júlio para 14 de janeiro, ou seja, daqui a uma semana. E o Corinthians pode contratar nos próximos dias sem custos um zagueiro brasileiro de currículo internacional e também pensa em uma troca com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre a troca. Dorival Júnior pediu a contratação de Alisson, volante que pertence ao São Paulo e perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de Hernan Crespo. Com a possível ida do Alan pro tricolor, o Alisson vai perder ainda mais espaço. E é nesse contexto que o Corinthians procurou o São Paulo, pediu a contratação do atleta e agora São Paulo e Corinthians tentam chegar a um acordo sobre qual jogador do timão poderia ser envolvido nessa troca, que deve ocorrer por empréstimo desde que São Paulo e Corinthians encontrem um jogador para ser utilizado como contrapeso. O Alisson já teve momentos muito legais no São Paulo ao lado do Pablo Maia, mas perdeu espaço. Sobre o zagueiro, eu me refiro a Gabriel Paulista, 35 anos de idade. O Gabriel rescindiu seu contrato com o Besiktas e está livre para fechar com quem bem entender. Jogador super corintiano, ele já declarou isso diversas vezes em suas redes sociais. Inclusive, uma de suas últimas postagens, ele aparecia com 2 malas com destino ao Brasil e nessa foto ele aparecia com uma camisa do Corinthians. O Gabriel tem outras sondagens de clubes brasileiros, mas vai dar toda a prioridade para jogar no timão. Ele e toda a sua família são corintianos fanáticos. Temporada atual de 17 jogos pelo Besiktas, foi titular durante todo o mês de dezembro. Só para completar, registrar um pouquinho do currículo desse jogador, revelado pelo Vitória com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência e Besiktas, sempre com contratos bem longos e passagens vencedoras. O que você pensa sobre Alisson e Gabriel Paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. De informação exclusiva, o centroavante argentino Andrés Vombergar, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço.
vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com o próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Posso assegurar que o Internacional, o Mirassol e o Vitória estão entre os interessados, embora outros possam recorrer a esse atleta. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e uma assistência. Ah, uma curiosidade sobre esse atleta, ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Von Berger, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia. Gustavo Scarpa no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor, que tratou a possibilidade como praticamente zero, embora o São Paulo tenha feito 2 investidas para tentar fechar com o jogador que parece fora dos planos de Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. Primeira oferta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. O Galo não concordou. Depois, o Tricolor procurou o Atlético sugerindo uma troca de jogadores. Não houve consenso entre qual jogador poderia ser envolvido nessa negociação envolvendo o Scarpa. Diante desse cenário, e com a pedida de 4 milhões de euros do Atlético para que o negócio saia agora, São Paulo retirou-se das negociações e está em busca de um outro camisa 10. Tricolor, que já fechou com o goleiro Coronel, já contratou o Lucas Ramon para a lateral direita e trouxe também um volante, o Danielzinho. Hoje, as prioridades são um zagueiro e um meia atacante. O São Paulo também não fecha as portas para jogadores de velocidade para o ataque, mas sempre com a premissa de que precisam ser jogadores com custo baixo ou praticamente de graça. Você acha que o Scarpa caberia no São Paulo, faria barulho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Matheus Gomide falando assim, perguntando pro Hernan, Casares vai renunciar? Porque a informação do dia, só contextualizando o fã do esporte que está assistindo a nossa live, uma matéria do UOL divulgada nesta terça-feira afirma que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, recebeu cerca de 1,5 milhão em depósitos em dinheiro entre janeiro de 2023 e janeiro de 2025. Hernan, eu sei que você está apurando desde ontem à noite essa questão. Existe a possibilidade do Casares renunciar ao cargo? Vai ter uma reunião hoje para discutir sobre isso. Me dá mais detalhes, porque está pegando fogo essa história, não é? É uma questão que agora ela está totalmente exposta para o público. O torcedor de São Paulo está muito preocupado em relação a isso. E respondendo à pergunta sobre a renúncia do Casares, diante dessas denúncias feitas pelo UOL, por essas matérias, né, até dar o crédito Danilo Lavieri e Pedro Lopes que estão publicando isso, o que eu tenho de apuração, e eu conversei hoje de manhã com muita gente, desde ontem à noite, quando a história já estava pipocando nos bastidores do São Paulo, não, Casares não vai renunciar diante dessas denúncias. O presidente Casares, ele entende que nesse momento seria, né, e ele falou isso a aliados, ele entende que se ele renunciar agora seria uma confissão de culpa. Então assim, o Casares não vai pedir renúncia, não vai sair ou não vai se afastar da presidência do São Paulo, ele vai enfrentar essas acusações todas. Conversei com pessoas que estiveram com o Casares hoje pela manhã e essas pessoas me disseram o seguinte, essas fontes, que o Casares entende que com seus advogados, com seu corpo jurídico, ele tem como responder a todas essas acusações do inquérito, a toda essa investigação que está sendo feita, que está em curso. Dos saques, que teriam sido saques de premiações, de conquistas do São Paulo, mas o agravante dessa situação toda é que dentro desses saques foram pagas contas. E aí contas em nome, por exemplo, da Mara Casares, que é a ex-mulher dele, que já se afastou do Conselho Deliberativo, que já se afastou das atividades dentro do clube. Inclusive, recentemente foi até um cartório na Santa Cecília para colocar ali bem claro que o Casares não tem nada a ver com as acusações que estão sendo feitas essas acusações em cima dela. Tipo, ela tirou do lado do o peso do Casares em relação a isso. E ela protocolou isso, documentou isso em cartório.
né, que vai responder à questão do camarote, que é outra investigação, linha de investigação do Ministério Público, enfim, da polícia. Essas acusações em cima do São Paulo, esse documento, esse inquérito, ele tem cerca de 140 páginas. Nossa. Então são muitos assuntos, são muitas pessoas citadas nesse inquérito. E na questão do Júlio Casares, o que pega desses depósitos que a polícia está investigando, é uma investigação que abre uma linha muito parecida com a investigação que foi da Vai de Bet em relação ao Augusto Melo, que saiu da presidência, né, que saiu do Corinthians. Então é um desenho que a polícia faz muito em função daquilo que aconteceu no Corinthians, tanto que é o mesmo delegado, o doutor Tiago Fernando. Então, assim, é uma delegacia que trata de assuntos de lavagem de dinheiro, trata de assunto de corrupção, trata de assuntos ligados a esse tipo de crime. Então, o São Paulo tem a obrigação de responder, está colaborando com a justiça. O São Paulo soltou uma nota, o próprio Júlio Casares nas redes sociais agora há pouco também colocou uma nota feita, né, assinada pelos advogados que estão trabalhando com ele nesse caso. Então o São Paulo entende que enquanto não tiver nenhuma prova, enquanto não tiver nada que seja assim, prova cabal de que há um crime, de que há algo ilegal dentro do clube, o São Paulo vai colaborar. Essa é a resposta que a gente ouve nos bastidores. Vamos colocar a nota que os advogados do Casares emitiram na imprensa? Ó, vou ler aqui para vocês. Os advogados Daniel Biaski e Bruno Borraghini, que representam a defesa particular de Júlio Casares, afirmam que todas as movimentações financeiras de Júlio, contidas nos relatórios do COAF, possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução da sua capacidade financeira. Esclareça-se que, antes de assumir a presidência do São Paulo Futebol Clube, nosso constituído Casares desempenhou e exerceu funções de alta direção na iniciativa privada, com boa remuneração. Ademais, a origem e lastro de tais movimentos serão detalhados e esclarecidos no curso das investigações, com a apresentação de provas, declarações e informações fiscais. O que o Casares falou, tem falado isso desde ontem à noite, porque o Corpo Jurídico de São Paulo começou a se movimentar ontem à noite, né? Em relação a essa publicação que foi hoje pela manhã. E o que o Casares tem falado aos seus advogados, aos advogados do clube, aos aliados dentro do clube, é que ele tem como provar todos esses saques, todas essas investigações. Até por isso ele não vai pedir a renúncia. Tá. E aí seria, como eu disse, uma confissão de culpa. Internamente, muita gente tem visto esse movimento do Casares como algo assim, olha, será que não é melhor de repente você se afastar e provar a sua inocência e aí depois você volta? Muita gente acha que se acontecer alguma coisa que for comprovada contra o Casares e ele não renunciar e ele continuar como presidente, vai acontecer o que aconteceu com o Augusto Melo. Sim. Empichado. Porque o Augusto Melo, em nenhum momento, ele batia no peito e falava: eu não tenho nada a ver com isso, eu vou para cima. E é o mesmo movimento que o Casares está fazendo nesse momento dentro do São Paulo, dizendo que é inocente, que não tem nada a ver com isso e que vai provar sua inocência, que tudo é um ato político. Porque, assim, no pensamento do presidente Casares, tudo isso que está acontecendo, toda essa movimentação, todas essas denúncias, denúncia anônima, são movimentos políticos contra ele nesse ano de eleição. Tá? Eu estou trazendo informação aqui, uma opinião, não estou dando uma opinião. Sim. É importante a gente dividir isso para que as pessoas não confundam o que eu estou falando. Então, assim, dentro do São Paulo, isso que eu ia perguntar, vem esse movimento como um movimento perigoso, como um movimento que pode não dar certo. Então, assim, obviamente, ele bate o pé, finca o pé, dizendo que não vai ter a renúncia, que não vai ceder a essa pressão, mas hoje à tarde vamos ter uma reunião, né? Foi convocada uma reunião, e isso já veio de ontem, ontem no começo da noite, esse documento foi assinado, essa convocação, porque vai ser colocado em votação o afastamento do Casares.
Sim. Então assim, hoje à tarde vai ter essa reunião que vai dar o start a esse possível afastamento do Casares pelo São Paulo, via conselho. Mas uma coisa que eu tenho